dia! Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante, ele fala o seguinte: aqueles que vivem com a mentalidade voltada para os desejos da carne não conseguem agradar a Deus. Aqueles que vivem no Espírito têm a mentalidade voltada para o Espírito, e aí conseguem agradar a Deus. Pois a mentalidade da carne é de morte, e a mentalidade do Espírito é de vida. E aí eu te pergunto, você tem vivido com a mentalidade segundo as vontades da carne ou a vontade do Espírito? Quando Jesus fala para os discípulos: aquele que quer vir até mim, pois negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negue-se a si mesmo que Jesus fala é diariamente. É justamente esses desejos carnais, aqueles pecados ocultos que nós temos, que vocês têm, que muitas vezes você sai de casa e não consegue ficar sem soltar uma mentira, sem fazer mal ao próximo, sem cometer um adultério. Isso são os desejos segundo a mentalidade carnal. E é isso que Jesus nos orienta a não fazer, né? Que é viver segundo a mentalidade carnal. Quer dizer que você não vai mais pecar mais? Não quer dizer isso não. Isso quer dizer simplesmente que nós não somos mais escravos do pecado. E aí nós vamos procurar acertar diariamente. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem ficar sem adulterar. Tem pessoas que não conseguem ficar sem se embriagar. Lembrando que a palavra de Deus, ela condena a embriaguez, certo? Ela não condena a bebida, mas a embriaguez sim. E tem pessoas que não conseguem ficar sem se embriagar, sem mentir. E isso é o negue-se a si mesmo diariamente. Vou negar-me a minhas vontades carnais para fazer as vontades do Espírito. E aí, quais são as vontades do Espírito? Jesus deixa bem claro nos ensinamentos, né? Os dois principais mandamentos, que é o primeiro principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo principal mandamento: amar o teu próximo como a si mesmo. Então, para amar a Deus, como é que eu amo algo se eu não conheço? Vamos ler a palavra, vamos orar, vamos procurar conhecer, escutar louvores, buscar, jejuar e amar meu próximo como a mim mesmo. Meu próximo está passando por uma necessidade, eu tenho como ajudar e não ajudo. Como é que eu estou amando meu próximo? Quem seria meu próximo? O próximo é aquele que a minha mão abençoadora ela consegue alcançar. Então, se você tem alguém aí que está passando uma necessidade, você tem como ajudar, você consegue ajudar, seja com a palavra, seja com a oração, seja financeiro, seja como for, você consegue ajudar? Ajude, pois esse é o segundo maior mandamento. E se nós pararmos para pensar, esses dois mandamentos que Jesus falou que sejam maiores, ele abrange todos os outros. Pois a gente não vai roubar, pois a gente não vai mentir, pois a gente não vai adulterar, porque não estou amando a Deus, estou conhecendo a lei dele. Então que nós devemos viver segundo a vontade do Espírito, com a mente voltada para as vontades do Espírito. E para ter uma mente voltada para a vontade do Espírito, eu tenho que alimentar a minha mente com a vontade do Espírito. E a palavra de Deus fala que a fé, ela vem pela mensagem, e a mensagem é pregada pela palavra de Deus. Então a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem. Nós temos que ouvir mais a mensagem, temos que ler mais a mensagem, temos que buscar mais a mensagem, para poder aí aumentar a minha fé, e aí sim eu viver com a vontade do Espírito. Não tem como eu viver com a vontade do Espírito se eu não alimento meu Espírito. Amém? Então que hoje seja um dia abençoado na sua vida, seja um dia de bênção, de tranquilidade, de paz, um dia de muitas vitórias, de grandes conquistas. Em nome de Jesus. Amém.